Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 27 de outubro, cuja leitura do dia em Atos 16, Isaías de 4 a 7, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz-nos assim, a santa e poderosa palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. O que fazer quando chega a crise no governo? Em meio a estruturas abaladas, as perdas dos pontos de apoio, das inquietações e incertezas, do desgoverno humano, o que fazer? Uzias, mencionado aqui nesse versículo, no ano em que morreu o rei Uzias, foi que Isaías teve essa visão. Uzias teve um longo e estável reinado. Um reinado que no início ia bem, porque ele era um governante que buscava a Deus e também era um bom administrador. Nós vemos isto em 2 Crônicas 26, 4 a 15. Vemos lá em 2 Reis também referências ao reinado dele. Um rei que cuidou de infraestrutura, do exército, cuidou de várias áreas, fez um ótimo governo. Um reinado muito estável. Ele foi um rei que reinou por 52 anos. Era o rei que, para o povo, transmitia uma segurança. Lembra que na reflexão anterior eu disse de que o próprio capítulo 1, verso 1 diz das visões que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Então ele era um rei que para o reino de Judá trazia uma grande estabilidade. O povo se sentia confiado. Ele era um rei que buscava a Deus. E porque ele buscava a Deus, Deus o orientava e ele era bem sucedido. Só que o início foi assim. Uzias ele caiu. Uzias caiu e recebeu como punição a lepra por uma ferida feita pelo Senhor. Ele passou a ser conivente com o pecado do povo. Ele tentou assumir um papel que não era dele, não querendo esperar o sacerdote, mas ele entrou para oferecer incenso ao Senhor. Foi interpelado pelos sacerdotes e dizendo que ele não poderia fazer isso mesmo sendo rei, e ele disse que não quis se curvar. Na mesma hora, Deus fez ele ser ferido pela lepra. A ponto de, desde então, ele ficou dali até o fim da sua vida isolado por causa da lepra. E algo foi assim tão impactante, como ele era um grandioso rei e caiu, como havia um governo tão estável e caiu, um governo que trazia esperança sempre de dias bons à frente. Quando esse governo caiu a ponto da sua morte de Uzias, servir de marco temporal nesse momento de crise para a visão que Isaías teve de ninguém mais do que o Rei da Glória. O Rei da Glória. João, no seu Evangelho, ele afirma que Isaías viu a Jesus assentado no alto sublime trono quando houve uma profecia. Que profecia é essa? Versículos 9 e 10 de Isaías 6. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos,
para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Ou seja, ele diz que foi quando houve essa profecia do que seria cumprido no ministério de Cristo. João 12, 35 a 41. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai, enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e, retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam e obscurem. Isaías disse isto quando viu a sua glória, e falou dele. Essa visão de Isaías, aqui no capítulo 6, é a visão que Isaías teve de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, assentado no alto sublime trono. Isaías viu o Rei da Glória. No ano de crise, no ano que perdeu o rei, um reinado estável de 52 anos. Uma perda traumática, porque esse rei morreu leproso por conta da sua queda. Nesse trauma sofrido, no meio da política daquele reino, no meio da crise, de uma aguda crise, a ponto do Senhor fazer questão de deixar registrado, por meio dele, Isaías registrando, o Senhor direcionou a escrever assim, que foi no ano que morreu o rei Uzias, no ano do desgoverno, no ano da queda do governo que a população ansiava, aguardava, esperava. Deus permitiu que naquele ano, naquele momento, quando o ponto de apoio humano, terreno, que Isaías certamente também tinha, porque ele fazia parte do povo, e o povo tinha. Deus permitiu que nesse momento Isaías contemplasse o Rei da Glória, num alto e sublime trono. E nós compreendemos na palavra de Deus que o trono de Deus ele é compartilhado com o Filho, ou seja, Jesus governa com o Pai. Apocalipse 22, 1 a 3. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro compartilhado. E os seus servos o servirão. Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Rei do Universo, o Rei da Glória, ele continua assentado no trono. É simples assim. A pandemia veio, sempre ameaças de novas cepas, terceira guerra mundial por vir, crises econômicas, tantas coisas vindo e nos esperam, profetizados na palavra de Deus. E aí, o que eu faço da vida? Vou arrancar meus poucos cabelos? Não, querido. Jesus continua no trono. Jesus continua sentado no trono. É simples assim. Agora, se Deus permitiu isso, e isso está registrado aqui, como então enfrentarmos esse tempo de crise? Quero compartilhar alguns aspectos. Primeiro, submeter-se ao soberano governo de Deus. E vi
também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É um trono soberano, alto e sublime. Acima, e a cauda do seu manto encheu o templo. Acima de tudo, é um alto trono. Salmo 97, 1 a 12. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens de escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. É acima de tudo, de todos. Da mesma maneira, ele também é um trono não apenas alto, mas é um trono sublime, exaltado, majestoso, excelso, glorioso, é melhor do que tudo. Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e surgiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. É um trono acima de todos. Crise nenhuma o atinge. Dificuldade nenhuma o atinge. Ser humano algum, ideologia alguma, cultura alguma, nada chega aos pés do trono de Deus. Só que além disso, é um trono majestoso, glorioso. A sublimidade do trono do Senhor é incomparável a qualquer coisa que nós tenhamos aqui. É melhor, é acima de tudo, de todos, mas também ele é abrangente, porque quando ele diz, e a cauda do seu manto enchia o templo, trazendo a ideia, o entendimento de que nós, como corpo de Cristo, nós somos o templo do Senhor, e de que o nosso somos casa do Senhor, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu vejo que isso aqui é figura. Se Isaías viu a Jesus, é de que Jesus, o manto do seu templo, a cauda do seu manto, melhor dizendo, enche o templo, preenche todas as áreas, é abrangente a todas as áreas. Mas podemos aplicar em nossa vida que Deus é soberano e não há nada que esteja fora do seu controle. Não existe política, ideologia, cultura, não existe enfermidade, não existe problema no seu trabalho, nada. Problema na sua casa, na sua família, no seu casamento, não exista nada que fuja ao controle de Deus. Não exista nada inalcançável pelo soberano governo de Deus. Por isso, você e eu precisamos submeter a nossa vida ao governo de Deus. Lembra da reflexão de alguns dias atrás? Não lembro, acho que 2 dias atrás, talvez, que eu publiquei, ou um pouco mais, não me lembro. Sobre o governo eleito pelo povo de Deus, de que a palavra nos mostra que Deus havia planejado, de que mesmo o povo escolhendo um rei, rejeitando a ele, que ele governaria novamente o povo. Nós somos governados por Jesus, quando nós pela fé cremos nele como nosso Salvador. Cremos que ele é o Filho de Deus, confiamos nele como nosso Salvador e nos comprometemos com ele como sendo nosso Senhor.
o reino de Deus chegou, o governo dele sobre a nossa vida. Mas segundo aspecto, segunda atitude, primeiro, submetermos-nos ao governo soberano de Cristo. Segundo aspecto, é sermos confrontados com a santidade de Deus, versos 2 a 4. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Prestou atenção no texto que os serafins não estavam clamando a Deus, mas eles clamavam uns aos outros. Eles estavam num clamor, num grito de alerta uns aos outros, que devemos fazer uns aos outros, de algo que não se pode calar. Deus, ele é santíssimo. Ele é santo, santo, santo. E por Deus ser um Deus santo, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nós precisamos ser confrontados em nossos pecados. Precisamos ser confrontados em saber da santidade de Deus e de que as nossas práticas de vida, muitas vezes, afrontam a santidade do nosso Deus. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Desta glória que Isaías contemplou. Por causa disso, ele é santo, santo, santo. Você precisa deixar que a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus na boca dos seus servos, por meio das pregações, por meio da sua meditação bíblica, mostre para você, e eu preciso também, e seja revelado a nós essa santidade de Deus, e de que sem santidade nós não veremos ao Senhor. Nós precisamos ser confrontados com a santidade de Deus, revelando as misérias do nosso coração. E foi o que aconteceu com Isaías, porque o versículo 5 me leva ao terceiro aspecto. Primeiro é nos submetermos a esse governo, contemplarmos que ele está no soberano trono. Segundo, é sermos confrontados com a sua santidade, deixando que a santidade dele revele as trevas do nosso coração. E o terceiro aspecto é nós nos arrependermos dos nossos pecados. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E como é importante a confissão de pecados. No capítulo anterior, Isaías, ele proclamou 6 ais. Eu até fui marcando aqui na minha Bíblia, né? Versículo 8, primeiro ai, segundo ai no 11, terceiro no 18, o quarto no 20. O quarto, por exemplo, isso parece muito o que acontece hoje em dia. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O quinto ai no 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Fala de todos, né? O primeiro, no 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo e campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra, ganância. Ai, o segundo, no 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Vida entorpecida aqui, ó, os prazeres da vida. Terceiro ai, 18. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro, aqueles que mergulham no pecado. O quinto ai, né? O quarto é aquele que inverte as coisas, inverte valores. O quinto, o 21, é aquele que se acha, é sábio a seus próprios olhos, prudente diante de si mesmo, soberbo, orgulho. O sexto ai, no 22,
Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça, desonestos. Não são íntegros. É o retrato da nossa sociedade. 6 ais que Isaías relata no capítulo anterior. Só que ali, Deus deu a ele uma palavra para confrontar o pecado que ele via ao seu redor. Mas quando chega no versículo 5 do capítulo 6, o Senhor revela o pecado do próprio coração de Isaías. Nós sabemos como está a sociedade, como a igreja também está. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração, porque o 7º ai agora é contra ele mesmo, como representante de uma nação desobediente, conforme nós vimos naquela reflexão na última, não foi? Quando brincamos de ser igreja. Capítulo 1, lembra? Diante disso, ele relata aqui impuros lábios, que tem origem em uma natureza impura, ok? Uma natureza impura. Todos pecaram, nascidos pecadores, em natureza pecaminosa, e assim foram separados da glória de Deus. Quando Isaías se deu conta que estava diante do Senhor, num alto e sublime trono, cuja cauda do manto enchia toda a terra, todo o templo, ele imediatamente ficou temeroso, pois sabia que o pecador diante do Deus Santo, 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 é condenado. Só que Deus é tão maravilhoso que ele habita num alto e sublime trono, mas ele está com aquele que tem o coração contrito. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus espera o meu e o teu quebrantamento. Deus espera o meu e o teu arrependimento. Tá tudo aí rodando do jeito que tá. Mas e nós? E os nossos pecados? E os nossos pecados? E o meu? E o seu pecado? O meu coração diante de Deus, o teu coração diante de Deus, é isso que Deus espera de nós. Como Isaías reconheceu o seu pecado. Ai de mim! Ai de mim! Ai de mim! Pois estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim! Ai de mim! Arrependa-se em nome de Jesus! Arrependa-se! Deus espera de nós arrependimento de pecados. Deus espera de nós o coração contrito, quebrantado, que se prostra diante dele, que se humilha, que reconhece as suas misérias e confessa. Ele deu nome ao pecado dele. Eu tenho lábios impuros. Confessa ao Senhor. É a inveja, é a soberba, é a vaidade, é a fofoca, é a maledicência. É o quê? É o olhar impuro. É o linguajar torpe. É a desonestidade, é a falta de integridade. É o quê? É pornografia, é a masturbação, é o adultério, é o homossexualismo. É o quê? Confessa diante de Deus, são as contendas que você vive arrumando com todo mundo. A permanente falta de mansidão. Confessa ao Senhor. Confessa ao Senhor. Ai de mim. O 7º ai era pessoal. 4ª atitude é andar em novidade de vida. Querido, leia isso comigo, por favor. Versos 6 e 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo da sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz.
E com a porém, viu? Porém, ele confessou, porém, Deus é misericordioso. Aleluia! Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. O Senhor toma a iniciativa de oferecer a expiação e purificação ao quebrantado e contrito Isaías, que se arrependeu dos seus pecados. Deus, hoje, Deus provou seu amor quando enviou Cristo a morrer por nós na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores. Deus, Ele mesmo deu a si mesmo, provendo a expiação pelo meu e o seu pecado, pelo precioso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Mediante a nossa fé e arrependimento, nós somos perdoados e purificados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Deus é misericordioso e transforma a nossa vida. Tem novidade de vida. Quinta e última atitude, versículos 8 em diante. Eu vejo é que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Se Ele é o Rei, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Por nós. Porque não estava sozinho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não me entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu vou ficar anunciando a verdade? Até quando, Senhor, mesmo que tantos não ouçam, não deem ouvidos? Até quando, Senhor? Até quando? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Até o Senhor trazer desolação para essa terra. Claro que isso apontava para o imediato ali. Mas os textos no Novo Testamento dizem que a aplicação ela foi se concretizando, versículos 9 e 10 aqui, em Jesus. Então eu creio que também, do verso 11 ao 13, está falando do porvir, da desolação que haverá por meio do Senhor. É até o fim. Obediência até o fim. Mesmo em meio a essa desolação, a esse caos, a santa semente, a verdadeira igreja, invisível, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, essa será a firmeza, os remanescentes do Senhor. Transformados, nós estamos prontos para obedecer a Cristo, sermos guiados pelo Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. Então nós, nesse tempo, quando a crise chega no governo, assim como no exemplo de Isaías, que viu a Jesus, e vários textos no Novo Testamento trazem a aplicação disso aqui em Cristo, nós precisamos nos submeter ao soberano governo de Deus, que é acima de tudo, que é melhor do que tudo, de que abrange todas as áreas.
Precisamos ser confrontados na santidade de Deus, enxergando as nossas misérias, sendo levados ao arrependimento de pecados, confessando nominalmente, ai de mim, o meu pecado, mas também sendo transformados, andando em novidade de vida, agora purificados e, quinto, fazendo a vontade de Deus. É assim, é desse jeito que nós vamos enfrentar as crises que nos vêm. Contemplemos a Cristo Jesus assentado num alto e sublime trono, cuja cauda do manto enche todo o tempo, reconhecendo a sua santidade, enxergando a miséria dos nossos corações, arrependendo-nos dos nossos pecados, confessando nominalmente ao Senhor, sendo perdoados e transformados por Ele, e nos submetendo em obediência amorosa a fazer a sua vontade, a sermos guiados por Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.